gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan da Mina, que comprava livros. Nossa, estou muito perto, né? Vou encostar aqui. Eu vou comentar hoje com vocês sobre essa coletânea de contos da C.J. Tudor. Ela é uma autora que eu gosto muito, famosa pelo Homem de Giz, mas já publicou outras histórias, todas pela Intrínseca. E esse livro aqui eu achei extremamente interessante. E é curioso, gente, porque quando eu marco lá que eu tô lendo, eu uso muito o Scoob, né? Eu acabo lendo algumas resenhas das pessoas. E eu acho que primeiro a gente tem que, lógico, respeitar a experiência do outro com o produto, né, com o livro. Nem todo mundo vai ter a mesma opinião. Contos, principalmente, porque quando você avalia contos, você tem ali uma dimensão muito diferente quando você escreve e quando você é leitor. Eu tô dizendo isso com lugar de fala, não só porque eu escrevi. Gente, não me sinto super escritora, eu me sinto muito mais resenhista, porque eu já faço isso há muito mais tempo, são 13 anos fazendo resenhas pra vocês, dividindo minhas experiências com vocês e tudo. Enquanto eu comecei a escrever só no finalzinho de 2016, então tem bem menos tempo, e mesmo assim, história mesmo, eu só entreguei em 2018. Antes era só conto, né? Eu tinha escrito um conto e tinha escrito um livro que eram também depoimentos e tal, que era o livro da menina. Bom, aqui no caso desse, eu achei super interessante a forma como a escritora mostra pra gente o lado do autor. Por que eu tô dizendo isso? Porque aqui na primeira página, gente, primeiro eu amo essa diagramação da Intrínseca, que é absurda. Eu não sei como é que é o livro originalmente, né? Onde foi publicado, mas eu adoro o estilo deles. Ela já começa contando uma coisa super triste pra gente, que é a morte do pai dela em janeiro de 2021, onde a gente ainda não tinha vacina, onde a gente estava ali na pandemia, e eu já estava descobrindo vacina ainda, e o pai dela falece num momento onde você não podia, portanto, visitar os seus familiares, nem ter contato com as pessoas da sua família. E ela tinha que entregar um livro. E o livro não é esse, é um livro que ela lançou depois, que eu não sei se ainda já tem no Brasil, eu não sei qual é o último livro que eu li dela antes, mas de qualquer maneira eu vou colocar aqui na caixa de descrição os livros, tá? Ou no final desse vídeo, os links para as resenhas que eu já fiz de livros dela. Bom, dito isso, o que acontece? Ela mostra pra gente que ela estava num momento muito tenso da vida dela e que ela não estava gostando do que ela estava escrevendo. Primeiro, gente, isso já aconteceu comigo. Eu já fechei um contrato e eu acabei muito empolgada por ter fechado o contrato com a editora. Acabei escrevendo uma história que me indicaram a editora-chefe indicou. Eu queria assim, assim, assado e tal. E eu acabei escrevendo, não gostei do resultado. A minha agente já tava ali, tipo, Rafa, isso aqui não tá parecendo você. Mas eu tinha dito sim. E acabou que não foi publicado porque a editora não existe mais. A gente rompeu o contrato e tal, né? A história ficou comigo, mas ela, não sei nem se um dia essa história vai virar outra coisa, gente. É o que acontece aqui com ela. A primeira história que ela escreveu, ela não gostou. E aí depois virou um livro que ela escreveu com tempo, mais cabeça e tal. E esse aqui é uma coletânea de 11 contos muito diferentes. Não é tudo terror, a gente lida com relação abusiva, a gente lida com um pouco de fantasia. E tem contos maravilhosos, como por exemplo, eu destaquei os dois que eu mais gostei, foi o Prédio, que lida com relações abusivas, e Eu Não Sou Ted, que chegou a me lembrar muito alguns seriados que eu assistia quando eu era mais jovem, quando ela nem existia. Enfim, né? Muita coisa que existe hoje em dia, eu não conhecia tão bem a fundo terror e tal. Eu gostei muito desse, mas alguns não tem, pelo menos pra mim, não foi tão bacana a leitura, como eu destaquei aqui que o piorzinho que eu não gostei, assim, achei meio lé sem cré, foi O Leão. Isso quer dizer que só isso, né? É a resposta certa, errada? Não tem certo e errado. Leitura, filmes são experiência. Eu gosto de bater nessa tecla, gente, porque se você vem aqui comentar cheio de hate, nossa, a garota gostou desse livro, porra, nossa, ruim. Não vai rolar, tá? Porque realmente você tem todo o direito de ter gostado, ter amado tudo, ou ter odiado tudo, e tudo bem. Só que, pra quem é escritor, você vai entender que tem histórias que a gente tem na cabeça e que nem sempre viram ou fluem como uma história muito grande. Por exemplo, eu lembro que quando eu converso com o pessoal da agência, né, da Increase, as meninas às vezes, eu escrevi um capítulo 8.000 palavras. Cara, meus capítulos têm 2.000. E aí, de repente, isso pra elas é um conto. E pra mim não é. Pra mim já é um capítulo de uma história que pra mim não funciona dessa maneira. Por que eu tô dizendo isso? Porque aqui a gente percebe que a autora foi criando algumas histórias e é incrível ver como ela dá introdução
ela conta pra gente da onde que veio a ideia para fazer essa história. E isso, para quem escreve, é muito bacana, porque você percebe que coisas da sua vida, ou uma matéria que às vezes você assiste na televisão, elas viram, eu abri logo na que eu não gostei tanto, que é o Leão, viram uma história pro autor. Então a cabeça do autor, ela é muito doida, sabe? Aqui o prédio que eu falei também, e tem sempre uma ilustração. Mas eu adorei essa parte de colocar pra gente da onde veio essa imaginação. Eu devia ter marcado, né? Mas enfim, eu tava sem marcador. Na verdade, eu fui parar no hospital com meu marido. Tá tudo bem com ele agora, tá, gente? Mas ele já tá bem. Foi nada grave. Mas eu fiquei lá um tempão esperando. E aí eu finalizei essa leitura que eu já tinha. E isso que é legal também, tá, gente? Livro de contos você vai lendo aos poucos. Você não precisa ler de uma tacada só. Então eu recebi esse livro já tem um tempinho. E aí, fui lendo aos poucos e tive até que fazer uma colinha aqui pra poder falar pra vocês. Mas como era um vídeo sem spoilers, não era uma discussão coletiva, eu acabei pegando... aqui, por exemplo, Blues da Fuga. Esse aqui até não foi um dos meus favoritos, tá? Tem a introdução, vocês estão vendo? Introdução. E aí, depois da introdução, que tem sei lá quantas páginas, 2 mais ou menos, ela pega, não tenho o hábito de ouvir música enquanto escrevo, mas escuto no carro ou quando saio para correr. E muitas vezes algum título ou verso me dá uma ideia para uma história. Escrevi a primeira versão de Blues da Fuga muitos anos atrás. Minha playlist estava cheia de My Chemical Romance e uma das músicas Nananana não saía da minha cabeça. Tem um verso que fala sobre pegar algo de coração de alguém e guardar em uma caixa. Alguma coisa nesse verso mexeu comigo, era meio macabro. Não por acaso eu também andava lendo muito Stephen King na época. E este deve ser o meu conto com mais influências dele. Não foi planejado, mas quando uma voz começa a falar na sua cabeça, você tem que ouvi-la. Enquanto escrevi essa história, eu ouvi uma voz muito parecida com a do Morgan Freeman, do filme Um Sonho de Liberdade. Parecia fazer sentido. Felizmente, depois que terminei a primeira versão dessa história, não tinha para onde enviá-la. Eu ainda não havia sido publicada, era só uma aspirante e eu não tinha o perfil das revistas para quais eu vendia alguns contos de vez em quando. Então o arquivo ficou no meu computador sem edição completa. Só voltei a ele quando comecei a trabalhar nessa coletânea. A gente tem umas ideias que a gente fala, isso vai... Eu tenho aqui umas 2, 3 que eu falei, caramba, vai ser super legal colocar num livro e às vezes não sai. Então, se vocês gostarem da escrita dela, eu acho que vocês vão amar alguns contos. Outros não vão ser tão legais assim. Eu acho difícil que você goste de todos, porque são contos muito diferentes. Eu gostei muito do jeito como ela apresentou pra gente. Não achei encheção de linguiça, não achei que ela ela quis entregar algo que já estava previamente escrito e que ela deu uma finalizada para poder entregar ao público e a gente não ficar sem nada, porque ela estava publicando geralmente todos os anos, né, nos últimos anos. Agora que ela é uma autora famosa, inclusive ela veio no Brasil, eu não conheci Intrínseca, traz de novo, amiga, faz um encontro aí, esse reencontro, enfim. Adoro esse CJ tudo. A minha nota para esse livro vai ser de 4 estrelas, gente, porque eu acho que eu li mais contos que eu gostei do que contos que eu não curti. E eu amei saber mais dela. Eu sei que tem história triste aqui dentro, tem momentos que não são legais, até porque ela escreveu muito na pandemia. E a pandemia não foi feliz pra ninguém, não tem como ter sido. Mas é um livro muito bacana de ler. Eu adoro o jeito que ela escreve. Acho ela sensacional. Acho ela uma influência, assim, pra quem gosta de terror, de suspense. Incrível. É isso, eu vou ficando por aqui agradecendo a Intrínseco e envio do exemplar que eu recebi de parceria. Vou deixar o link aqui na caixa de descrição se vocês quiserem comprar esse exemplar ou comprar qualquer livro ou qualquer produto na Amazon e você quiser apoiar o meu trabalho e não pagar nada mais por isso, porque a Amazon me paga e não é você, eu recebo a comissão deles diretamente. Não esquece de olhar aqui na caixa de descrição desse vídeo e fazer a sua compra através dos links que eu forneço, tá? Outras maneiras de apoiar o meu trabalho lendo os meus livros, compartilhando minhas postagens, assistindo meus vídeos, se inscrevendo, interagindo comigo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!